Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com grande satisfação que eu aqui estou, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do Dr. Flávio Martins, a Universidade FAAP, e todos os participantes pela promoção e organização desta pós-graduação em Direito Público Avançado. Graças ao trabalho do Dr. Flávio Martins e empenho dele, temos uma oportunidade única de discutir aqui temas de grande relevância com juristas nacionais e internacionais, democratizando assim o conhecimento jurídico com excelência através da participação desses grandes expoentes conosco aqui, para nós, inclusive, operadores de direito. Como professora de Direito Constitucional que sou, me sinto agraciada e na obrigação de cumprimentá-lo, pois isso, a meu ver, é o verdadeiro exercício da educação e da cidadania. Sinto-me honrada em estar aqui novamente com vocês, nesse bate-papo, hoje sobre um tema que atualmente nos é muito caro, que é a ordem constitucional. Nós vivemos um momento de absoluta agudização ideológica, de verdadeiro enfrentamento efetivo entre grupos que se comportam como verdadeiras torcidas organizadas e acabam incitando a prática do ódio e da violência às instituições democráticas legalmente constituídas. Mas graças àqueles que se empenham na proteção de toda a sociedade e da nossa maior autoridade, que é o cidadão, no Estado Democrático de Direito, temos sido exitosos na destinação de uma mensagem geral e restrita, de forma muito clara a toda a sociedade e aos poderes constituídos. E creio que nós, advogados e advogadas, defensores do cidadão, temos desempenhado essa missão de maneira brilhante nesses últimos tempos. Nós não podemos deixar de lembrar, não podemos esquecer que uma Constituição Nacional é a lei máxima e fundamental e fundamenta, né, as regras de uma sociedade organizada. Seu conteúdo pode ser elaborado e exposto de formas muito distintas, e isso implica no modelo social que será vivenciado pela população, por uma população de um determinado país em uma determinada época. A nossa Constituição, por exemplo, foi escrita e aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, que vigorou de 1987 até 1988, após um longo período ditatorial, e só poderá ser alterada por meios de emendas constitucionais. A Constituição é, portanto, um marco no qual a sociedade se reúne e cria regras de um bom convívio social. Em um país no qual as pessoas têm visões muito distintas do que é o bem comum, é importante, a meu ver, encontrar um terreno em que essas divergências sejam possíveis, exatamente, né, principalmente dentro de regras, e que isso seja tratado de maneira civilizada. A Constituição é esse tipo de marco, onde pessoas criam regras que nem sempre são perfeitas, mas são muito importantes seguir para que a divergência seja controlada e, como eu disse, civilizada. E nós não podemos esquecer que a Constituição, a importância que a Constituição tem para um país também se verifica no respeito aos direitos humanos, na defesa da democracia e dos direitos políticos de todas as pessoas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para garantir as liberdades individuais. O Brasil está vivenciando, nesse momento, uma experiência histórica de democracia. Desde o final do golpe de 1964, nós estamos trilhando um caminho onde o amadurecimento institucional vem acontecendo. E é por isso que ouso afirmar que estamos vivendo tempos de radicalismo. As pessoas não percebem o quanto estamos pouco tolerantes à diversidade e à opinião contrária. Nós precisamos lembrar, a meu ver, constantemente que a democracia é sinônimo de maturidade, pois não há unanimidade. E isso é fundamental. O que nos faz melhor é exatamente a discordância. Não existe uma perfeição final. Há um aperfeiçoamento necessário e constante. Este é o melhor efeito que o ambiente democrático traz em longo prazo. É difícil chegar em um consenso dentro do ambiente de pluralidade, de diversidade, que a democracia expressa por si só.
Nós vivemos, então, um embate e questionamos tudo o que é necessário para a liberdade de expressão, viver e conviver com a contrariedade, nem sempre se sente com passividade. Eu sempre me lembro de Gabriel Garcia Marques quando dizia que a discórdia tem o seu preço em cólera. O Brasil não tem muita experiência com a democracia. Estamos ainda aprendendo a lidar com as nossas liberdades. Nos irritamos com as opiniões divergentes, os debates acirrados e calorosos mostram nossa limitação para lidar com a diversidade. Porém, eu acredito que no futuro é na prática e reflexão sobre ela que se aprende e nós vamos cada vez mais amadurecer, repensar e conviver e estruturar cada vez mais essa nossa democracia. Esse amadurecimento da convivência, penso que é fundamental, pois temos que manter o ambiente democrático para mantermos a ordem social, que é o tema da nossa conversa de hoje. Deixar a liberdade nos conduzir com respeito à divergência. A diferença é o âmago dessa discussão. Sabermos defender nossa posição e lutar para que os demais que não concordam conosco nunca percam o espaço e nunca percam o direito de expressar as suas próprias opiniões. O direito de discordar é proporcional ao de manter viva essa discordância. Eu acho que, às vezes, as pessoas são um pouco impacientes e querem que o nosso país se transforme em uma democracia absolutamente estável, quando ainda estamos, de certa forma, engatinhando no sentido positivo do amadurecimento. Eu não sou uma pessoa pessimista ao que estamos passando no Brasil hoje. Acho que tivemos muitos tropeços. Nós passamos por 2 impeachments e desde 2013 estamos em um estado febril, mas não estamos à beira do abismo como muitas pessoas querem nos fazer parecer. Creio que um redesenho profundo se avizinha, sem que a sociedade brasileira tenha suficiente clareza do que será repactuado em termos de direitos e deveres. Tampouco há evidências abrangentes sobre quem ganha e quem perde nesse jogo, sobre quem paga a conta e quem dela se beneficia ou se omite. É certo que nas origens dos direitos fundamentais encontram-se todos os alicerces para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E nessa edificação, o princípio da dignidade da pessoa humana segue à frente, sempre abrindo horizontes para atingir esse ideal. O projeto dos direitos basilares, reforçado pelos direitos humanos, vem sofrendo constantes mutações em sua natureza jurídica devido à internacionalização dos tratados internacionais de direitos humanos. Tanto que já se cogita na formação dos direitos fundamentais de terceira dimensão, do homem solidário ou do gênero humano, que são aqueles direitos relacionados ao direito à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, ao meio ambiente e patrimônio comum da humanidade. O fato é que os direitos sociais constitucionais são dotados de abstração e generalidade, e por essa razão carecem de leis infraconstitucionais para se tornarem efetivos. Assim, nesse caráter programático de alguns dos direitos sociais, há de se considerar o conceito da dignidade humana como principalmente um postulado ético que, incorporado ao ordenamento jurídico, consubstancia o princípio segundo o qual o ser humano, quer nas suas relações com seus semelhantes, quer nas suas relações com o Estado, deve ser tomado como um fim em si mesmo, e não como um meio, o que o faz dignatário de um valor absoluto, de onde se expurga um regime jurídico que apresenta uma feição negativa e outra positiva. A primeira impõe aos demais e ao Estado o dever de respeito à incolumidade física, psíquica e social. E aqui eu falo assim, entendendo essa incolumidade como a liberdade para se autodeterminar e para, junto com os demais, participar da autodeterminação da comunidade na qual se integra. A segunda se consubstancia na exigência de prestação do Estado, que
Afiancem os pressupostos materiais mínimos para a preservação da vida e a inclusão na sociedade, bem como a proteção nas relações privadas em que se saliente sua situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, né, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de consumo. Dessa forma, portanto, minha gente, os direitos sociais, sob a dimensão do princípio da dignidade da pessoa humana, traduzem todo o desejo de amplitude e contemplação dos direitos humanos, acordados nos tratados internacionais, dos quais toda pessoa é merecedora. E esse entendimento é o entendimento consagrado pelos grandes pensadores como Aristóteles, John Locke e até mesmo Montesquieu. Transcorridos mais de 300 anos da concretização dos direitos fundamentais, surge, então, a institucionalização do Estado Social, que foi criado pelo sistema neoliberalista por meio da globalização política. Consequentemente, sedimentando os direitos fundamentais de quarta geração ou quarta dimensão, como diz o professor Paulo Bonavides, são os direitos à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. É fundamental, portanto, a compreensão da relação entre os direitos sociais e os direitos econômicos para a aplicação dos direitos fundamentais. A ordem social, por si só, adquiriu uma dimensão jurídica na ordem econômica no começo do século XX, sendo seus protagonistas a Constituição Mexicana de 1917 e a alemã de Weimar. O Brasil, em 1934, também aderiu a essa nova dimensão e inseriu um título sobre a ordem econômica e social na Constituição daquele ano, pois a Constituição de 1824 estava apegada ao Estado liberal e individual. Já na Constituição de 1988, se especificaram essas ordens sobre alguns títulos próprios. O primeiro, sobre o capítulo que está escrito lá no capítulo 2, que são os direitos sociais, que está no capítulo 2, no título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, e a ordem social propriamente dita, que está no título 8. Ambas as ordens, entretanto, estão interligadas, conforme diz o artigo 6º da Constituição Federal, que reza sobre os direitos sociais de educação, saúde e a previdência social, e, por sua vez, são regras no título da ordem social. Há, no entanto, uma certa interligação entre direitos sociais e direitos econômicos. Por exemplo, né, o trabalho, quando a gente fala em trabalho, a gente está falando em direito social, que pode integrar tanto a relação trabalho como ordem social, como a relação como a produção, que já tem uma dimensão econômica. O fato é que, em 1988, havíamos nos comprometido no título 8º da nossa Constituição Cidadã com uma ordem social, baseada no primado do trabalho e finalisticamente orientada para alcançar os objetivos do bem-estar da justiça social. Fato é que, em 1988, havíamos nos comprometido no título 8 da nossa Constituição Cidadã com a ordem social, baseada no primado do trabalho e finalisticamente orientada para alcançar os objetivos do bem-estar e da justiça social, conforme prescreve o artigo 193 da nossa Carta. De acordo com a Constituição de 1988, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Para que ocorra a justiça social, é necessário que a ordem social se harmonize com a ordem econômica, já que esta também se funda na valorização do trabalho e tem o objetivo de assegurar a todos a existência digna. Ou seja, gente, há uma interligação entre os direitos sociais e os direitos econômicos. Por exemplo, o trabalho como direito social, né, como eu disse, pode, então, integrar tanto a relação de trabalho, quanto a produção, quanto a dimensão econômica. Ressaltamos, então, que enquanto os direitos sociais estão situados como subjetivos, pessoais ou grupais de caráter concreto, sob uma forma de tutela pessoal, o direito econômico determina a política econômica, visando a disciplina jurídica no mercado para orientação na direção do interesse social.
Nesse paradigmático catálogo constitucional de 42 artigos distribuídos em 8 capítulos na nossa Carta, foram fixados, então, os pilares do regime jurídico dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais em nosso país, que é a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência, a tecnologia, inovação, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso, e por aí vai. E também não podemos nos esquecer também dos índios, hein, que não são menos importantes. Ali no título da ordem social, entre as receitas vinculadas e pisos de custeio, é possível encontrar a estrutura da identidade fiscal do nosso pacto civilizatório. Mas ao longo das últimas 3 décadas, esse contrato social, né, a nossa carta, não foi cumprida de forma efetiva e sua deterioração foi remetida a várias questões, né? E muitas vezes ela própria foi deteriorada por uma série de emendas aprovadas paulatinamente e sucessivamente, que culminou com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Desde meados da década de 90, o Estado brasileiro tem sido questionado no mérito da sua capacidade de alocação eficiente ou ineficiente de recursos, tomados à sociedade e ao mercado. Ainda mais, né, se considerarmos que, dado o crescimento da dívida pública e da extrema dificuldade de geri-la, ele supostamente sequer continuaria sendo capaz de conformar maior inclusão cidadã, tão dispendiosa e inchada em função daquilo que se tornou a máquina pública. O sociólogo Roberto Dutra Torres, né, ele diz que estaríamos, em função dessa situação, nós estaríamos permanentemente às voltas de uma crise de governabilidade, que há 30 anos tem sido reiteradamente alçada à condição de uma espécie de bomba-relógio, armada contra a própria democracia reformista. Segundo o cientista social político Samuel Huntington, nós estamos diante de uma explosão de demandas incentivadas por um Estado mais aberto à pluralidade de reivindicações, o que por si só colocaria em xeque a continuidade do sistema em que vivemos, na medida em que o Estado, diante das restrições orçamentárias que vive e das restrições institucionais, não mais conseguiria processar e responder a todas elas. Podemos dizer que, ao invés de enfrentar as causas estruturais do mal-estar nas finanças públicas brasileiras, que é o desequilíbrio, a descoordenação entre políticas fiscais, políticas públicas, política cambial, política monetária, inclusive a creditícia, são apresentados parciais diagnósticos de contenção nas despesas primárias para fazer face ao impasse fiscal em que temos vivido desde a nossa redemocratização, como se houvesse um excesso de direitos em um país tão desigual e fisicamente iníquo, a começar por sua inconteste regressividade na parte tributária. Nos dias atuais, não há como falar em constituições, né, sem o estudo da teoria da interconstitucionalidade, que envolve a coerência, a convergência, a justaposição e o conflito de muitas constituições e de poderes constituintes no mesmo espaço político nesse mundo globalizado, e essa é uma lógica que também incorpora a nossa Constituição Cidadã. Assim, há uma rede de constituições de estados soberanos e suas respectivas constituições estaduais, são estados federados e confederações, e assim pode ser vista, e assim é que deve ser vista e estudada a ordem social. Canutilho diz que num Estado confederado e num Estado federado é necessário não apenas estudar a Carta Maior, mas estudar, sobretudo, as constituições estaduais que orbitam em harmonia com esta Carta Maior. O direito internacional e o direito doméstico, ele vem num progressivo entrelaçamento nos Estados modernos, e é sob essa ótica, né, de entrelaçamento interno, sob a ótica da vigência
da visão do direito internacional, que nós devemos harmonizar o direito doméstico com o direito internacional, e atualmente aonde nós devemos entender e devemos estudar a ótica da ordem social. Portanto, as cortes constitucionais vêm cada vez mais operando, né, numa zona mista, nem totalmente nacional e nem totalmente internacional, refletindo tendências de adeptos de internacionalistas e constitucionalistas. No cenário internacional, eu quero lembrar, né, a gente precisa lembrar que vem ganhando corpo as organizações internacionais, como a União Europeia, a ONU, a OEA, cujas normas pactuadas em termos de direito, de direito social, de ordem social, acarretam uma interorganização política e social dos Estados-membros, mesmo ante os princípios da hierarquia e da competência de cada Estado. Nesse meio, deve-se respeitar a diversidade da cultura local, instrumentalizada na constituição de cada Estado soberano, sem desprezar as pequenas comunidades em processo de inclusão social. Dentro desta seara, Canotilho cita como exemplo a ideia do projeto de elaboração da própria Constituição Europeia, tendo como precedente a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. O processo de internacionalização do direito doméstico veio ganhando cada vez mais espaço com as recentes, né, decisões, inclusive, do STF. E aqui eu cito a decisão sobre a inconstitucionalidade da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que entendia ser crime de apologia à divulgação do uso de entorpecentes pelas passeatas públicas, conhecida como Marcha da Maconha, né? Então, assim, dentro dessa lógica de internacionalização e de harmonização com o direito doméstico, é que as Supremas Cortes, de uma forma geral, de maneira nacional e internacional, estão cada vez mais tentando trabalhar essa ótica da ordem social com os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana, como eu acabei de dizer para vocês. Nesse caso da Marcha da Maconha, o relator buscou jurisprudências na Corte de Ontário, no Canadá, e da Suprema Corte dos Estados Unidos, na América, para concluir que o direito de reunião protegido pela Constituição brasileira autoriza manifestações ou debates públicos sobre a descriminalização do uso de drogas. Essa influência jurídica veio devido ao fenômeno da consolidação das redes presenciais de cortes e juízes. Vamos, então, conversar um pouco sobre o diálogo jurisdicional, né? Num diálogo jurisdicional de direitos humanos e sociais, constitui numa construção de um sistema global de precedentes, ou seja, o que eu quero dizer? É necessário retomar a interpretação de suas fontes de origem, da ótica da moral e da ética, a fim de encontrar a verdadeira satisfação do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, esses direitos terão como real objetivo a proteção do ser humano, ou seja, os direitos da ordem social têm como real objetivo a proteção do ser humano em todas as suas dimensões, desde a sua liberdade, os direitos e garantias fundamentais, a necessidade dos direitos sociais, econômicos, culturais e a preservação como um todo, especialmente sob o aspecto da solidariedade. Para tanto, minha gente, o cidadão tem que atuar como principal fonte real de poder por meio da aplicação do princípio republicano da alternância de poder, bem como pelo exercício da democracia participativa, a fim de retomar o poder, né, que foi dado a empresários e a políticos descomprometidos com os direitos fundamentais. Nessa linha, os tratados internacionais de direitos humanos, como forma de auxiliar a efetividade dos objetivos sociais dos Estados, vem se mostrando uma importante força contra os Estados soberanos que não respeitam os direitos fundamentais. A internacionalização dos direitos humanos nessa rede de cortes internacionais se mostra, portanto, cada vez mais eficaz, plantando assim um direito universal, a fim de que sejam atingidos todos os seres humanos do planeta, sem qualquer discriminação. O Supremo Tribunal Federal tem, por sua vez, demonstrado, sobre o aspecto da internacionalização, a ocorrência de mudanças no entendimento da natureza jurídica dos tratados de ordem social.
Essa insegurança jurídica talvez reflita o conflito dos ministros ao atuar como reais agentes de poder ou de proteger os interesses políticos e empresariais envolvidos. Como dito, a meu ver, o Estado, a ordem social estão totalmente ligados aos direitos econômicos, especialmente ao regime capitalista, onde empresários, investidores, banqueiros, fontes reais de poder defendem seus interesses privados nas políticas públicas, inclusive no orçamento público, que é fonte de financiamento dos direitos fundamentais. Portanto, e para tanto, o cidadão tem que atuar como sendo a principal fonte real de poder por meio da aplicação do princípio republicano da alternância de poder, né? Atualmente, cabe a nós indagar, diante da constatação dessa retração profunda do movimento operário e das manifestações dos trabalhadores em geral, se ainda tem sentido em falar em políticas sociais e legitimação da ordem como referência ao mundo do trabalho. Há um consenso entre os analistas de que o movimento operário sindical, por exemplo, que aquilo que está sendo vivenciado por esse movimento operário sindical, aquilo que está vivendo, o que esse movimento está vivendo no mundo, na verdade, é uma profunda crise de identidade em virtude da ampliação da insegurança e no trabalho provocado pela ofensiva internacional do que é chamado em direito econômico de capital reestruturado. Os estudiosos dizem que fazem parte dessa ofensiva a flexibilização dos direitos sociais, a terceirização das atividades, o desemprego e o subemprego, que se traduzem em decréscimo no número de associados, a perda cada vez mais do prestígio dessas entidades sindicais e no esvaziamento do seu papel, com dificuldade maior de articular a vontade coletiva dos trabalhadores em suas respectivas bases. A ação dos trabalhadores reflui das formas mais centralizadas de luta para o microcenário das empresas. Porém, uma vez chegada a esse nível, atingiu o que o economista Victor Mayer denominou de núcleo duro da resistência dos trabalhadores. Essa situação tem suscitado um questionamento quanto à centralidade da categoria do trabalho como ordem social para definir padrões de sociabilidade e de funcionamento da ordem social inclusiva sob o sistema capitalista. A diversidade, a heterogeneidade das condições que se apresentam no mundo do trabalho aparecem como base empírica, na verdade, para sustentar essa argumentação. É muito importante a gente chamar a atenção para um dado histórico da heterogeneidade estrutural das relações e condição de trabalho sob o capitalismo desde os seus primórdios. A classe trabalhadora, vamos nos lembrar, né, que a classe trabalhadora sempre esteve estratificada por diversas categorias, a exemplo daquilo que a gente vê em relação à separação das profissões, dos grupos étnicos, inclusive em relação às questões de gênero. Para constatar a diversidade que marca estruturalmente a classe operária, basta a gente lembrar as páginas de Karl Marx, quando ele consagra no Capital que a acumulação de capital e a criação de uma superpopulação operária relativa. Por outro lado, a solidariedade de classe, digamos assim, ela depende de uma atuação política que procure preservar ou conquistar direitos sociais para o conjunto dos trabalhadores. Uma pausinha para tomar um copinho de suco nesse calor aqui de São Paulo, que está duro. Enfim, reformas gerais baseadas na redistribuição de recursos entre o capital e o trabalho, e não entre trabalhadores, com base em fundos sociais, estimulam a unidade e contribuem para superar a fragmentação que foi imposta pelas formas de desenvolvimento atual do capitalismo. Inscrito nesse horizonte, a gente pode dizer, eu me lembro, por exemplo, das lutas dos trabalhadores europeus contra as tentativas de reforma neoliberal no âmbito do estado do bem-estar social, que isso foi capaz de produzir alguns eventos de grande magnitude,
a exemplo da Guerra dos Ferroviários na França em 1995. Foi uma paralisação de grande amplitude envolvendo assalariados, desempregados e aposentados. Somente obteve êxito porque foi desencadeada pela organização dos cheminots, que são os ferroviários, e contou com o apoio da maioria absoluta da população. E no Brasil, como é que ficamos, né? No mesmo ano que os ferroviários paralisaram na França, o governo de Fernando Henrique Cardoso, em nome da estabilidade monetária e da ortodoxia do Plano Real, conseguiu impor uma derrota política aos petroleiros em greve, que fizeram greve na época, né? Ouso dizer que podemos ver ali o início de um prolongado refluxo do movimento sindical. De fato, aquela greve aparece como um ponto de viragem de um movimento que reflui para o interior das empresas. Apenas no final da década de 90, assistimos à primeira greve dos metalúrgicos em São Paulo e do ABC, demonstrando também que a resistência operava por caminhos não visíveis. Porém, não estaria o sindicalismo brasileiro excessivamente amarrado ao atrelamento imposto pelo Estado ou ainda dominado por uma tradição corporativista para vislumbrar novos horizontes abertos a reivindicações de cunho social e político? Essa é a questão que precisa fazer, né? E a resposta é: isso depende. Se na sociedade a única previsão realista é a luta, as circunstâncias sempre podem favorecer a emergências de lutas mais amplas, dependendo, em boa medida, da capacidade de lideranças saberem aproveitar as circunstâncias. Um exemplo disso foi, então, a ocupação em 1992. Eu me recordo, os senhores devem ser bem mais novos, né? Mas eu me recordo que um desses exemplos foi em 1992, a ocupação das dependências do Hospital Antônio Pedro pelos metalúrgicos de Niterói, em protesto contra o fechamento da emergência e a ameaça de criação de dupla porta de entrada para pacientes do setor público e do setor privado. O Hospital das Clínicas aqui em São Paulo passou pela mesma discussão, né, sobre o duplo acesso das portas entre o público e o privado. Esse hospital, que é o Hospital Antônio Pedro, ele é vinculado à Universidade Federal Fluminense, que é uma instituição de referência terciária de toda a região litorânea do estado do Rio de Janeiro. Isso foi um evento isolado, que trazia, porém, um ponto de vista prático, um certo enfrentamento do corporativismo que mostrou, de modo concreto, o ponto de vista do operário sobre interesses mais amplos do que os de uma categoria específica. Houve também, no processo de mobilização contra a privatização da Embasa, que é a empresa baiana de saneamento, que é a maior empresa de saneamento do Nordeste. Nesse processo foram recolhidas assinaturas para viabilizar projetos de lei de iniciativa popular. Em Salvador, esse projeto foi entregue à Câmara dos Vereadores e contava com 92 mil assinaturas. Com a suspensão da privatização da Embasa, o BNDES passou a não ter mais nenhum processo de venda das 27 empresas estaduais do setor. Ou seja, o processo de mobilização popular contra a privatização da Embasa, né, acabou fazendo com que o BNDES não tivesse mais nenhum processo de venda das 27 empresas estaduais baianas daquele setor. O que esses eventos indicam é que a participação política dos segmentos mais organizados dos trabalhadores urbanos podem reforçar as reivindicações e aspirações da maioria dos segmentos mais pobres e vulneráveis das classes trabalhadoras pela defesa da ordem social, pela defesa do direito à saúde, e é expresso por políticas públicas de promoção de condições de vida, mas igualmente por cuidados do problema de saúde, como uma oferta adequada de serviços públicos de qualidade. Trata-se, na verdade, de uma verdadeira agenda política, que a ser assumida pelo movimento sindical e pelos que se consideram herdeiros do movimento da reforma sanitária dentro e fora dos governos populares. O desafio maior, e eu vou aqui concluindo dizendo a vocês
que o desafio maior do movimento organizado dos trabalhadores consiste em transformar os movimentos e lutas locais ou mesmo regionais em movimentos políticos, sob os termos mais amplos da seguridade e proteção da ordem social dentro da Carta Magna brasileira. Em última análise, é o próprio perfil das políticas públicas e a sua relação com o regime político democrático que está em pauta nessa perspectiva que nós trouxemos para vocês aqui, né, sobre essa ótica da ordem social para essa pós-graduação. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, me colocar aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Eu sei que o pessoal da pós vai divulgar, né, passar para vocês os nossos contatos, então eu estou assim absolutamente aberta às discussões, a comentários que vocês fizerem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.